A paz do Senhor, amados irmãos, é com muita alegria que estamos aqui mais uma manhã de domingo para estudar uma preciosa lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 7, dia 12 de novembro, lição de número 7, que tem como tema a responsabilidade da igreja com os missionários. Eu estou acompanhado aqui desse lindo casal e amado, da minha amada esposa linda. A paz do Senhor, é um privilégio estar aqui com os irmãos. Eu sou a irmã Lu e também estou aqui com esse casal abençoado para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Glória a Deus. Eu sou o evangelista Jonatas, perdão, irmão. Falei e não me apresentei, né? Eu sou o evangelista Jonatas, irmãos. Amém, glória a Deus. Eu sou o presbítero Davidson. Nessa manhã estou muito feliz de estarmos juntos para aprendermos mais do Senhor. Tenho certeza que o Senhor tem uma grande bênção para cada um de nós. Estou acompanhado da minha linda esposa. A paz do Senhor, irmãos. É um privilégio para mim também estar aqui com vocês nessa manhã. E eu me chamo Nayara. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos então fazer uma oração para iniciar o estudo da nossa lição? Amém. Vamos orar. Deus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por essa manhã, por essa oportunidade de juntos estudarmos a Tua palavra. E pedimos, ó Deus, aplica cada princípio da Tua palavra em nossos corações, que sejamos edificados, que o Teu Espírito Santo alcance e trate cada coração, cada vida. Dê uma grande bênção, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Queria pedir a irmã Lu para convidar os nossos irmãos aí para participar da aula. É isso aí. Se você que já está participando com a gente ainda não curtiu o vídeo, não compartilhou, tem a oportunidade de estar fazendo isso agora. E também deixar o seu comentário, porque isso ajuda a nossa aula a alcançar mais pessoas. Faça isso e abençoe outras pessoas também. Amém. Glória a Deus. E o quadro da família firmado na palavra agora. Exato. Isso. Amém. Vamos lá. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Islan e essa é minha família e nós vamos participar do quadro A Família Firmada na Palavra. Esse é o meu filho Ian, minha filha Essa e minha esposa Miriam. A Miriam vai ler o textuário junto com a Iessa. A paz do Senhor, irmãos. Eu e a Iessa estaremos lendo o textuário. Vamos lá, Iessa. Textuário. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Pai do Senhor, meu nome é Ian e eu irei fazer a leitura da verdade em prática. É papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Amém. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo de 9 a 14. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós. Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe essa família amada por sua participação neste quadro. Então vamos lá, irmãos. Lição número 7 é a responsabilidade
da igreja com os missionários. Os objetivos dessa lição são 3. Primeiro, explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários. Segundo, relatar o cuidado integral dos missionários. E terceiro, elencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Nós então estaremos tratando aqui de aspectos extremamente importantes para que o missionário e sua família ele desenvolva um trabalho, que tenha bons resultados, um trabalho impactante. Mas para isso nós vamos ver que é necessário um suporte, um apoio, Manaera, por trás, porque sem esse apoio o trabalho missionário ele fica comprometido. Então nós vamos ver que é importante nós identificarmos quem está preparado para esse envio, preparar essas pessoas, do ponto de vista do ensino, espiritualmente, dando conhecimento, preparando eles para a cultura a qual eles serão inseridas, seja a nível nacional ou internacional. Nós precisamos ajudá-los nesse desenvolvimento do trabalho no campo missionário. E lembrar que o missionário, ele, a não ser que ele seja solteiro, ele tem uma família, ele tem, o missionário, a missionária tem uma esposa, tem um cônjuge, tem filhos, muitas das vezes, que precisam também desse mesmo cuidado e apoio, tanto com recursos, tanto com questões financeiras e também espirituais. Então nós vamos ver que não é tão simples assim a gente enviar um missionário para o campo. Precisamos ter responsabilidade, que é o ponto central desta lição. Ter esta responsabilidade de enviar, não somente enviar por enviar para dizer que temos missionário no campo, ou somos uma igreja missionária, mas ter todo esse cuidado e esse preparo e amparo para esses irmãos que vão ser enviados. Muito bom. E quando a gente fala do sistema de apoio aos missionários, quando a gente cita a necessidade da igreja de ter missionários e essa responsabilidade, nós temos que ter uma base inicial seguinte: Deus, ele ama essas almas, muitas almas perdidas. E Cristo, ele determinou, olha, ide, fazer discípulos. Então, nós temos que a igreja tem essa base do amor às almas perdidas. Por isso que é tão importante enviar esses missionários e manter uma responsabilidade do cuidado, da atenção. Isso é um ponto marcante e tem que ser daí o ponto de partida. Não é isso? Perfeito. Então, e aqui na lição, quando a gente pega o tópico 1, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. A revista vem trazendo justamente isso, a responsabilidade que a igreja tem com seus missionários. O primeiro ponto é o seguinte: quando a igreja envia um missionário, ela tem que entender que esse missionário ele está fazendo algo não da sua própria cabeça, porque ele quer, mas porque, primeiro, o Espírito Santo gerou na igreja, mostrou ao pastor da igreja, a liderança, uma visão de uma missão que deve ser feita. E aí, a partir desse princípio, onde o Espírito Santo está ordenando, direcionando, chamando, a igreja envia esse missionário. E esse missionário, ele tem várias necessidades. Então, como você citou agora há pouco, às vezes o missionário é solteiro, mas muitas vezes também ele é casado. De uma forma ou de outra, ele tem as suas necessidades físicas, particulares. Partindo desse princípio, a gente entende que a igreja local ela precisa de formar, preparar esse missionário, como um obreiro mesmo. Assim que ele está preparado, por exemplo, com a visão do pastor da igreja, ele vai fazer um trabalho como se fosse um braço da igreja operando numa missão. Uma missão que pode ser estadual, num bairro, pode ser em outro estado, país, outro continente, mas a igreja entendendo que esse missionário ele faz parte da igreja. Porque é importante, quando a gente pega, por exemplo, relato de Paulo, quando ele cita lá os filipenses, a igreja de Filipe ela sustentava de fato ele, cuidava dele nas suas necessidades. Então é importante a igreja ter essa visão de que ela vai levantar um missionário
para realizar uma grande obra, e esse missionário ele precisa ser cuidado, precisa ser tratado nas suas necessidades físicas, materiais e também espirituais. Né? E sobre esse ponto, eu até gostaria que a Nayara comentasse, né? Que é um sistema de apoio também, que é uma obra realizada pela fé. Não é isso, né? O sistema de apoio é a obra de fé. O trabalho missionário, como você já disse, né, é algo que precisa ser vocacionado, e não só essa vocação, precisa também ser preparado, né? Porque em todo tempo o missionário ele vai ser perseverante e ter muita fé, porque ele vai depender dos recursos financeiros, então ele vai ter fé por aquilo ali, porque nós, hoje em dia, não deveria ser assim, mas a gente confia no nosso trabalho, no nosso desempenho, no nosso, né? A gente quer ter o controle o tempo todo. E o missionário não. Ele vai depender exclusivamente da igreja. E a igreja depende também dos recursos, né, dos irmãos, e ele depende das orações, ele depende do jejum. Então, é uma obra toda pela fé. E isso não é fácil, não é para qualquer um, né? Precisa ter uma vocação para confiar totalmente, porque através da igreja ele vai ter o sustento, através da oração da igreja, do jejum, ele vai ser abençoado e ter ali a base para realizar aquele trabalho, né? E o objetivo de missões, ele é um objetivo simples, não tem muito o que falar, né? É fazer com que Cristo seja conhecido e adorado em todas as nações. Ide e fazer discípulos, né? São almas que vão conhecer Jesus e vão seguir a Jesus. Então, não é algo simples, não é só ganhar uma alma, né? É fazer com que aquela alma continue e chegue ao céu, né? E aí, mas aqui fala, eu acho muito importante falar isso. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo terão todas as suas necessidades supridas. Glória a Deus. Então, assim, por isso que precisa desse preparo para fazer um trabalho não de qualquer forma, mas um trabalho que honre a Cristo e aí ter esse respaldo dessa promessa de todas as suas necessidades serem cumpridas. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, prosseguindo aí, nós vamos agora entrar num ponto em que fala do cuidado integral dos missionários. Como bem já foi colocado aqui, né, irmã Lu? Os missionários, irmão, assim como nós, ele tem necessidades básicas, né, do seu sustento, alimentação, as coisas básicas de moradia, de saúde, de recurso para ele, né, se locomover no campo, lazer. Ele, né, os missionários, sua família também precisam do tempo de férias. Então, dentro desse escopo de responsabilidade da igreja, precisa estar contemplado esses aspectos, né? Quando a gente fala que o obreiro, né, Nayara, vai viver pela fé, não é que ele vai viver sem uma garantia que ao final do mês ele vai ter um recurso chegando da igreja que o enviou. Pelo contrário, ele vai ter, e ele vai viver pela fé, porque Deus vai multiplicar isso lá. Mas ele não vai viver de oferta todo mês não sabendo se vai chegar ou não. Isso não vai vir dele, do trabalho físico dele, mas vai vir de algum lugar. Tem que chegar, ele sabe, né? que tem uma fonte que está amparando ele nesse aspecto, né, financeiro. E para além disso, né, tem também um aspecto espiritual, emocional, né, o cuidado familiar, né? Às vezes há casos de famílias, de missionários que, né, até têm o chamado, mas não esperaram o momento certo e quiseram ir para o campo missionário e, infelizmente, não deu certo, retornaram, ou até mesmo a pessoa ganhou almas para Cristo lá, mas perdeu a família. Ora, será que Deus tinha esse propósito, esse plano? Deus não é Deus de confusão. Então, a gente precisa entender, né? Aqueles que têm o chamado precisa passar, né, irmão Davis, como falou, pela visão do pastor. Se você tem o chamado e ainda não chegou o momento, Deus vai mostrar ao seu líder, aos seus pastores. Então precisa de ter essa maturidade e essa paciência, porque Deus está preparando a gente para aquilo que Ele quer realizar em nossa vida e através da nossa vida. Então precisa ter essa paciência e esse preparo, essa maturidade para chegar a esse tempo. Falando sobre maturidade, ocorre muito que alguns irmãos, né, pela vivência, falam assim, não, eu tenho chamado, eu vou conversar com o pastor. Irmão, calma. Se você tem esse chamado, se você é ovelha,
o Senhor vai mostrar ao seu pastor. Talvez o Espírito Santo já esteja, né, moldando, tratando, mostrando esse chamado, até que ele seja, chegue no ponto de ser usado. Né? Enquanto isso, ore, busque, jejue, né? Submeta, se desenvolva como uma ovelha, como servo do Senhor, sabendo que no momento certo o seu pastor vai ver isso. Né? Enquanto ovelha tem aquelas características de ovelha de dependência, de visão limitada, o pastor não. O pastor ele tem uma visão mais ampla e sabe onde você precisa ser tratado, cuidado para chegar no máximo do seu potencial nesse aspecto. Né? E o interessante é o seguinte, quando viver pela fé, alguns pensam, não, eu vou viver pela fé e não se preocupa com recurso. E vai mais longe, por quê? Todo mundo tem raízes onde você mora ali, na sua casa, no seu emprego, na sua família, na sua igreja local. Quando ele sai desse âmbito e vai fazer uma obra missionária, é tudo novo. Estávamos até conversando antes de começar aqui a aula, né, sobre como é importante, como é desafiador assumir e entrar no campo de fato e realizar uma obra do Senhor, onde você muitas vezes está um tempo integral para fazer a obra do Senhor, mas muitas vezes você não tem respaldo. Então daí a importância desse cuidado integral de todos os aspectos, tanto da capacidade espiritual, teológica, né, também do chamado, no sentido do sustento financeiro também, que é importante. Para que eles não passem necessidade. Isso, exatamente. Desafios vão ter, né, dificuldades, às vezes problemas de saúde, isso tudo pode acontecer, assim como pode acontecer aqui também, né, no contexto local, na sua vida normal, assim por dizer, fora do campo missionário. Mas precisa de estar preparado e precisa de ter esse amparo. Até para voltar do campo, né, numa condição dessa, ele ter condições de voltar. Né, irmã Lu? Esse aspecto do sustento, irmãos, a gente vê aqui no próprio texto que foi lido, a igreja, quando envia os seus missionários, né, a igreja primitiva, quando envia os missionários, além de Paulo, dentre outros, ela tem esse cuidado. Né, ela se preocupa não só em orar, jejuar, sustentá-los espiritualmente, mas de ofertar. Né? Quantas vezes Paulo precisou de ter essa assistência, né, de algumas igrejas? Às vezes era uma igreja que precisava dar o sustento, não dava, mas outra vinha e Deus supria. Uhum. Né? Teve momentos que ele precisou até de trabalhar junto ali com Priscila e Áquila para poder, né, fazendo tendas ali para poder se sustentar também. Então, sempre existiu esse cuidado e é um mandamento. Né? A gente vê isso na palavra de Deus como uma orientação. Digno é o obreiro do seu trabalho, né? Do seu salário. Digno é o obreiro do seu salário. Aqui a gente leu em capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, 14, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Então, é justo, né? E é algo que precisa de ser cumprido pela igreja que envia. Né? A igreja bíblica, né, que tem um pastor que teme a Deus, ela vai preparar e vai enviar o missionário e ele vai ter ali as necessidades básicas supridas. Né? Então, não dá para pegar e mandar de qualquer forma. Né? Mas, pelo contrário, vai enviar, mas com todo o sustento, de fato, com uma responsabilidade, né? Cumprindo, de fato, o ID do Senhor. Isso aí. Muito bom. Irmã Lu, então, a família missionária ela deve gozar de férias, ela tem o direito a um descanso, né, ao lazer, tem um tempo ali para eles revigorar as forças, para compartilhar as experiências. Fala pra gente. Com certeza. A igreja que envia, ela tem que ter essa preocupação também, né, de ter na agenda um tempo para esse retorno do missionário. E aí, por isso dessa questão desse cuidado integral. Tem que ter esse dinheiro, esse recurso, para que essa família venha, reveja os familiares, tenha um tempo para estar compartilhando com a igreja local aquilo que Deus tem feito no campo missionário, como as coisas têm acontecido, aproveitar para descansar, momentos de lazer mesmo, né? E assim poder voltar, retornar ao campo com as forças renovadas, energias, por assim dizer, renovadas. Muito bem. Eu e a irmã Lu, a gente tem uma experiência para compartilhar com os irmãos. É até um ponto aqui que é abordado, né,
dentre esse cuidado, uma interação que a igreja local precisa ter com o missionário, além de poder enviar uma carta, uma mensagem, é ir ao campo. É você separar um tempo do seu período de férias, por exemplo, os seus recursos, em vez de você ir curtir uma férias em um lugar, né, que também é lícito, é justo, mas você separar aquele tempo para investir na família missionária, investir numa experiência missionária também, né? Então, o visitar o missionário também é algo que não é só uma experiência para quem vai visitar e participa, mas isso é muito importante para quem recebe também essa visita, né, Lu? Sim, porque às vezes o missionário está no campo, a igreja envia e esquece que ele está lá. Hoje, com os recursos que nós temos tecnológicos, dá para fazer chamada de vídeo, dá para fazer e conversar em tempo real. E aí a pessoa se sente também assim participante, como ela é um braço, né? O missionário está ali como um braço da igreja. A igreja se faz presente na vida dele através desses recursos. Hoje está muito mais fácil para manter esse contato. E nós tivemos uma experiência e nós podemos ver, sim, de 2010, perto, né? Em 2010, de como os missionários que estavam no campo eram assistidos por aquela igreja, aquela agência, né, que havia enviado. Nós fomos na Colômbia, na cidade de Medellín, e lá tinha 2 missionárias. Elas ficaram super felizes em nos receber, nos acolheram na casa delas. Tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho que elas realizavam ali, naquele lugar. E uma delas, naquela ocasião, estava passando por um tratamento de câncer. Havia uns 15, 20 dias que ela havia feito uma cirurgia. Nós ficamos lá, a gente percebeu todo o cuidado que tinha, desde a moradia delas, o carro que elas tinham, né, para fazer o trabalho local ali, e o cuidado que estava tendo também com a saúde da missionária que estava em tratamento. E aí, assim, né, Deus tem seus propósitos. Naquele período que nós estávamos lá, a missionária faleceu e nós vimos de perto todo o cuidado que foi assim tido com ela, com a família dela, e o coordenador dela viajou do Brasil para a Colômbia, foi preparado para fazer o traslado do corpo, porém ela já havia manifestado em vida o desejo de que, se ela morresse no campo, ela seria sepultada lá. E todo o dinheiro do traslado ela gostaria que fosse investido em missões. Mas a igreja que havia enviado estava preparado para dar esse suporte. Não deixou simplesmente abandonado. E aí esse suporte, né, financeiro e emocional com a outra missionária que ficou no campo. Então a gente vê assim, o cuidado de Deus, uma experiência extraordinária para a gente, né, enquanto cristãos, enquanto conhecer, fazer, né, um trabalho, porque lá a gente teve a oportunidade de acompanhá-las nos projetos, levamos recursos daqui, distribuímos bíblias lá, entre outros trabalhos que foram realizados, foi muito gratificante, e entender o propósito de Deus para com a missionária, né, que permaneceu no campo, perdendo uma amiga, uma parceira de trabalho já de muitos anos, vendo o cuidado de Deus com a gente naquele momento, ajudando no consolo, no cuidado, né, para passar por aquele momento difícil, né, um momento de perda muito, muito difícil. Mas a gente entendendo que Deus, né, tinha uma experiência para a gente, uma experiência forte, né, Lu? Uma experiência forte, mas Deus ele já estava cuidando dessa missionária também aqui, né, que estava ficando lá, e depois ela veio, se recuperou no Brasil e voltou para o campo de novo, na Colômbia, e permaneceu mais um tempo. E a gente tem contato com ela ainda hoje e ela continua esse trabalho. Então, você vê, né, justamente dentro do que a gente está falando, né, esse cuidado, essa interação, né, com o missionário, como é importante para eles, além da experiência que a gente que vai visitar tem. Né? Agora, eu acho legal dessa experiência de vocês, além desse contato que vocês tiveram, né, entender como é importante o planejamento da igreja ao enviar um missionário. Porque ninguém espera que isso aconteça, né? Uma doença grave, um tratamento sério, porque um tratamento de câncer não é um tratamento simples, né? Um óbito. E se essa igreja não tivesse essa condição, né? Se essa igreja que enviou não tivesse um planejamento? Então, é muito importante esse planejamento todo que nós estamos falando aqui, esse cuidado da igreja ao enviar o missionário, porque acontece, né? Nós somos um corpo físico ainda, sujeito, né, a todas as coisas desse mundo. É claro que o cuidado de Deus foi notório, mas exigiu
um financeiro ali por trás, né? Precisou de Então, às dinheiro. vezes, um não de um pastor, de uma liderança, não é que você Naquele não foi vocacionado, mas ele está tendo cuidado com a própria vida do missionário, né? Porque ele não quer que você sofra um dano maior naquele lugar. Talvez um amadurecimento, mas é muito importante o planejamento, né? Glória a Deus. É uma responsabilidade muito grande, né? Isso mesmo. E assim, a partir do momento que assume o compromisso, tem que honrar. Não dá para dizer, esse mês não deu recursos aqui, não vou enviar. E o missionário que está lá, como que ele vai viver? As contas que ele tem para pagar. Perfeito. Então, irmãos, concluindo esse ponto, é preciso responsabilidade, né, integral, né, para cuidar desse missionário e sua família no campo. Não somente... Porque, às vezes, existe parece que um certo glamour, no sou missionário, vou fazer missões fora. É algo que é um privilégio muito grande. Poucos são chamados para isso, né? Mas não é algo tão simples assim, né? A gente vê as experiências e histórias que a gente conhece de ser frustrantes. Mas esse não era o plano de Deus. Às vezes, né, foram atropelados as coisas Nossa, ansiedade, e o momento, né? Justamente. Amém? E assim, para agregar um pouco mais esse ponto e essa questão do sustento, a gente queria também ouvir mais um testemunho missionário, né, para que possa compartilhar com a gente, esses amados irmãos, referente à experiência que eles tiveram no Campus Mara. Então, por favor, irmã Amanda, roda aí esse testemunho missionário para a gente. Nós estamos aqui agora com um quadro, com um casal muito especial e abençoado, querido aqui da nossa igreja, para compartilhar conosco a experiência que eles tiveram lá no campo missionário. Fala aí no chat para a gente, vocês sabiam que esse casal já foi missionário? Irmão João, irmã Aline, obrigado pela presença de vocês e pela participação. Fala pra gente, como foi essa experiência? Amém. É um prazer para nós estarmos aqui. Vou deixar o João começar. Amados, é um prazer estarmos aqui. Foi uma experiência gratificante, foi um crescimento tanto na vida espiritual como na vida pessoal. E servirmos a Jesus é algo que é inexplicável. Então, nós aprendemos muito naquela localidade. Nós fomos para o sertão de Alagoas, um local chamado Quandu, em Poço das Trincheiras, e o que nós vimos lá e o que nós vivemos lá é muito diferente. Eu não experimentei de novo o que eu vivi lá da parte de Deus. Fazer a obra de Deus, eu sempre falo, aqui ou lá, é surpreendente, né? Porque quando a gente se dispõe a fazer a obra de Deus, ele fala assim, estou indo com você também, né? Então, nós fomos para o interior de Alagoas, lugar pequeno, não tinha igreja lá, né? Parte difícil, não tinha uma igreja para dizer assim, eu vou à casa de um irmão, eu vou conversar com o irmão, orar comigo, compartilhar as dificuldades, não tinham, era o catolicismo predominante ali, né? Então, era eu e ele, recém-casados, mas, assim, quando a gente olha para o povo, eu vejo assim, fazer missões, fazer a obra de Deus é olhar para o outro e sentir compaixão. E era isso que a gente sentia por aquela localidade, né? Quando a gente via a situação, a gente queria ver Deus mudando a história daquelas pessoas. Então, a gente vivia ali o cuidado de Deus, a gente sentia Ele pertinho da gente, né? Nós tínhamos uma igreja, a igreja que nos enviou também. Embora os recursos de tecnologia, né, da internet, que lá era interior do interior, né? Não tinha, mas a igreja estava junto com a gente, né? O nosso pastor, ele tinha o hábito de fazer uma caravana uma vez no ano, passar visitando. Então, ele foi até o local, né, um ano depois, talvez, foi até lá. Teve muita dificuldade? Teve. Mas, assim, é o que eu falo. Às vezes, a gente conversa sobre isso. Quando a gente está fazendo a obra de Deus, parece não, ele envia ali um refrigério. A gente não sente. Hoje, olhando para trás, a gente fala, meu Deus, como era difícil. Mas, vivendo lá, o amor pelas pessoas não fazia sentido. Inclusive, quando ele adoeceu, teve um período que ele adoeceu, ele precisou vir, a igreja o trouxe para cá, para cuidar, eu fiquei. Eu não queria vir, o pastor queria que eu vinha, o nosso pastor, né, que nos enviou, queria que eu viesse, e eu não queria deixar a igreja lá, mas eu falei com o meu pastor, eu falei, eu vou por obediência,
Mas eu queria ficar lá cuidando. A gente vivia ali, a gente demonstrava que queria estar com ele, que amava eles. E quando né, nos chamava, a gente estava ali prontamente. Convidavam para vir, mas era muito difícil eles vir à igreja em si, alugarem um salão para os crentes. Nós passamos não. quase um ano para alugarmos um espaço para a gente, porque eles diziam que o dinheiro de crente era maldito. Meu Deus. Ficamos desafio, quase né? 3 anos lá, né? Quase 3 anos. Amém. E assim, né, a nossa lição vem abordando essa questão da responsabilidade da igreja local com o missionário. E vocês sentiram, né, esse cuidado? Quando chegou esse tempo de voltar, foi também uma forma de cuidado? Como é isso? Eu falo. Então, eu engravidei, né? E o nosso pastor, ele sempre foi muito cuidadoso e é até hoje, né? O pastor que nos enviou, ele não está à frente, mas ele sempre teve esse cuidado e ele entendeu que eu precisava voltar, porque lá a situação da localidade não era propícia, né? Então ele nos trouxe, nos colocou dentro da casa dele, nos deu todo apoio, não foi, João? A Daça, quando a Daça nasceu, até plano de saúde, mesmo a gente saindo do campo, ele, dentro do possível, ele nos ajudou, né? Colocou dentro da casa dele, até alugar um local para a gente ficar, então ele deu todo o suporte, e não só quando a gente estava lá no campo, mesmo depois de a Daça grande, até hoje, se a gente, né, precisar, ele está ali. Então, esse apoio para nós foi muito importante, porque é difícil estar lá, longe da família, longe de amigos, né? Longe do conforto que aqui tem, se você não tiver uma igreja que você sabe, posso contar com ela, chegar e ser abraçada pelos irmãos da igreja, não é impossível, mas é muito mais difícil. Então, nós podemos dizer assim, que a igreja nos apoiou e nos deu suporte para ir e para voltar. Esse cuidado nos dava uma segurança a fazermos mais lá, porque quando a igreja cuidava aqui de querer saber como a gente estava, nós vimos esse cuidado, isso nos dava uma certeza que nós podíamos ali fazermos, porque nós tínhamos respaldo, tanto tinha alguém na financeiro retaguarda, como espiritual. né? Nós sabíamos que se alguma coisa acontecesse, né, grave, se precisasse, como ele precisou vir para cuidar de saúde, nós tínhamos uma igreja que estava ali para nos dar esse suporte. Isso para nós foi importante, muito importante. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Muito edificante o testemunho de vocês. A gente agradece, né, a participação, enriquecendo aí essa aula. Foi um Tá? prazer. Que Deus possa abençoar. Foi um prazer pra tá? gente. Obrigado, João e Marlene. E quem quiser saber mais coisas, mais curiosidades, pode perguntar. Tem muita coisa aqui, gente. Glória a Deus. Amém. Obrigado, vocês. Vamos voltar à nossa aula. Glória a Deus pela participação dos irmãos. Graças a Deus pela obra do Senhor realizada nesse tempo. Amém? Aqui no ponto 3 da nossa lição diz maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Irmãos, há 3 formas específicas, práticas, de se comprometermos com a obra missionária em geral, que é enviando missionários, que é contribuindo com os missionários e orando pelos missionários. Né? Então, especificamente, quando a gente fala do missionário, no campo, há uma necessidade de uma comunicação com esse missionário. Ele precisa ele tem que se sentir integrante da igreja. Né? E isso passa principalmente pelo cuidado espiritual, pela oração, pelo jejum. Eu gostaria que você comentasse, né, sobre isso. Né? Como a igreja pode cuidar do missionário nesse aspecto da oração, da vida espiritual, desse engajamento dele com a igreja? Sim. Além do financeiro, né, que é importante, mas os nossos pastores costumam falar que nada acontece sem a oração e o jejum, né? E é verdade. Sem a oração e jejum não acontece o financeiro, os irmãos não prosperam, não dizimam, não votam, não contribuem, né? Então, a oração, aqui na lição fala oração, orar e jejuar pela causa. E eles dão ênfase nessa dupla, né? A oração com o jejum. E eu gostaria de falar aqui da nossa igreja, que nós fazemos todos os dias, né, a oração. Nós temos um livro de oração e todos os dias nós oramos pelas igrejas perseguidas, né, por outros países. E, então, assim, em 2 meses, em março e setembro, né, com mais fervor, nós dedicamos um mês todo em jejum e oração em maior tempo, né, em jejum um mês todo. Então, assim, não é somente
indo para outro país. Não é somente se deslocando, como você falou, há um glamour, né? Você fala em missão, você já pensa África, mas o quão importante é a oração, o jejum. Aqui nós fazemos um trabalho evangelístico, é um trabalho de discipulado, e é incrível, né? Eu não estou em todos os evangelismos, mas o meu filho, ele sempre está, como pessoas estão sedentas aqui do lado, aqui numa feira em Campo Grande. Quantas vidas estão sedentas, né? Então, às vezes, a gente pensa nisso. Vão para outro país e do nosso lado tem alguém perecendo. Então, a nossa igreja tem tornado a nossa igreja saudável, né? O trabalho com discipulado, coração, o jejum, preparando para esse momento do ID. Porque não tem como fazer um ID sem tratar a igreja, sem tratar o missionário, né? Como a gente vai dar suporte a esse missionário sem depois um discipulado, alguém para cuidar dessa vida? Então, assim, é muito importante a oração, o jejum, o evangelismo, a EBD, aqui no nosso caso, né, que nós fazemos online, você compartilhando, você está fazendo uma missão. Às vezes, uma pessoa que mora em um lugar distante, que não tem acesso a uma igreja, ela tem acesso a uma aula de EBD, né? Então, assim, são várias as formas. Sim. Não fica só ali, né? Alguém já disse que onde há uma alma, há um campo missionário, né? Então, a nossa casa é um campo missionário, nosso lar, nosso bairro, nosso trabalho, a nossa faculdade, né? Aqui dentro da nossa igreja, né? Então, é importante entender que o fazer missões não é só o enviar para outro lugar. Isso também é importantíssimo, e Deus falou isso, né? E de fazer discípulos, né? Tanto em Jerusalém quanto em Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então, começando aqui até os confins, até o local mais distante. Mas a gente precisa de ser uma igreja missionária de fato. Né? Isso mesmo. Não só uma igreja missionária porque envia um monte de missionário no campo, mas às vezes deixa de ser missionária localmente. Deixa de evangelizar as crianças, de cuidar dos jovens e discipulá-los, de ganhar a alma deles, né? Porque não é só o fato de estar aqui que elas já são convertidas. Né? A igreja tem que ser uma igreja missionária, não só porque ela está enviando, como você disse, alguém para o campo, mas é porque ela está cumprindo a grande missão de fazer discípulos. E isso começa com a família, né? Do pai assumindo a responsabilidade de discipular os seus filhos, né? De conversar com a esposa e fazer um devocional todos os dias, e ali a família está sendo discipulada. Né? E aí, a gente, com isso, tem uma igreja que está sendo discipulada. Uma igreja que vai estar discipulando as crianças, né? Jornada de oração, são temas maravilhosos. Fome de Deus, né? Então, estão sendo discipuladas. São momentos missionários, Exatamente. Né? Que às vezes a gente não tem esse olhar, mas é uma missão algo que está sendo poderoso. cumprida. Por exemplo, os nossos jovens, adolescentes, às quartas-feiras, a igreja está fazendo uma obra missionária com eles, está discipulando eles às quartas-feiras, preparando eles. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente pensa muito essa questão da missão só fora. Não, a missão tem que começar de dentro. E aí sim, quando a igreja estiver 100% fazendo isso tudo, ela também deve fazer essa missão, enviar para outras cidades, para outros estados, para outros países, né? Com essa responsabilidade. Mas primeiro ela precisa ser uma igreja missionária nos seus louvores, da sua palavra, na sua escola dominical, nos seus cultos, né? No trato especificamente da igreja, para aí sim, posteriormente, começar a tomar esse segundo passo. Né? A nossa igreja é uma igreja missionária, sim, né? Porque nós temos feito isso. Nós somos uma igreja missionária e estamos sendo preparados, nossos jovens, nossas crianças. Isso vai aflorar, já tem palavra profética de pessoas de fora, de que aqui estão sendo levantados, né? Para a glória de Deus, né? Missionários, pastores, pastoras, né? Pessoas que vão impactar essa geração, seja a nível de Brasil e do mundo. Então, estejamos firmados nesta palavra. E o que a nossa igreja tem feito aqui, na nossa comunidade local, é o que o missionário faz, onde quer que ele esteja, seja a nível de Brasil ou mundo, que é evangelizar, que é usar na escola dominical aquele tempo para alcançar o coração da criança e do adolescente. Só que, às vezes, por conta desse glamour, a gente imagina que
para ser missionário tem que estar lá fora. Mas a nossa igreja ela está vivendo um tempo, né, uma igreja missionária em que a gente tem visto o agir de Deus em todos os momentos. Prova disso as almas que são ganhas todos os evangelismos. Seja Mais de 1.000 sábado, almas já, domingo. né? Para a glória de Deus, mais de Em 1.000 um almas. ano. Então, Menos de um ano, né? agora, qual é a nossa tarefa? Discipular essas almas. Sabemos que nem todas que aceitaram Jesus nesses evangelismos virão para a nossa igreja. Mas cada uma estarão em algum lugar frequentando. E as que aqui chegaram serão discipuladas para continuar na propagação do evangelho. Glória a Deus. Amém, irmãos. Irmãos, estamos caminhando para o final da nossa lição, né? Tem sido um tempo muito gracioso de aprendizado e de compartilhamento da visão do Espírito Santo, da visão de Deus, da visão, né, da nossa igreja com relação a missões. E eu quero aqui, antes de chamar um outro quadro, eu lembrei aqui, amados, que em 2018 nós sediamos um encontro missionário da Sename, né, Secretaria Nacional de Missões da CGADB. Então nós temos, né, a nossa convenção tem um trabalho missionário que está sendo feito de implantação de igrejas ao redor do Brasil, de sustento de envios missionários. Me lembro que nessa ocasião, né, passamos um sábado inteiro ali e tivemos ali missionários, né, indígenas, irmãos que estavam fazendo missões na África, dando testemunho, né? Então esse contato, isso é muito gracioso. Então que nós possamos estar orando para, a nível não só de igreja local, mas também de organização, né, enquanto Assembleia de Deus no Brasil, e até outras, né, organizações como Portas Abertas, que tem um trabalho sério voltado para missões, né? Que Deus esteja nos ajudando, né, cada uma dessas organizações e nos ajudando também nesta visão. Amém? Amém. Bom, Davis, agora nós temos um quadro aqui muito especial, Café Teológico. Fala aí, quem vai estar com a gente nesse Café Teológico aí? Vai ser um café teológico com o pastor Jairo. Vai ser um tempo maravilhoso. Vai ser um café forte, não vai? Forte. Amém. Então vamos para esse quadro aí, Café Teológico com o pastor Jairo. Bom, meus irmãos, para enriquecer um pouco mais essa nossa aula, estamos aqui com a presença do nosso ilustre pastor Jairo. Pastor, obrigado pela sua presença. Muito bom estar com vocês mais uma vez, é sempre uma alegria. Eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso, onde vamos continuar tratando a nossa lição, agora com a visão do nosso pastor. Isso vai ser algo profundo, sim. Temos certeza, não é isso, irmão? Com certeza. Fique ligado aí. Pastor, o tema da nossa lição é a responsabilidade da igreja com os missionários. Fala pra gente, como que o senhor entende, né, acerca dos missionários com relação ao chamado, o preparo e o envio dele para o campo? Primeiro é bom a gente tentar entender a visão mais correta de missões, né? A gente desenvolveu uma visão enfática, por causa da ênfase, né, a chamada teologia da ênfase, de que missão é quando a gente pega uma pessoa e prepara ela e manda ela para um outro país, um outro estado, né, ou um lugar muito distante. Embora isso seja também missões, mas a missão é aquela passagem de Jesus em Mateus 28, dizendo que nós somos enviados a pregar o evangelho e a discipular as pessoas. Então, essa é a essência de tudo quanto a igreja faz. Então, o que a igreja faz? A igreja vive uma comunidade, e essa comunidade vive para a glória de Deus, e essa comunidade atrai as pessoas a Jesus. Então, a missão da igreja é discipular pessoas, é preparar as nações para crer em Jesus Cristo. Mas ela faz isso não só enviando pessoas a outra nação, ela faz isso vivendo tudo o que ela respira. Então, se ela, por exemplo, investe no ensino bíblico, ela prepara as pessoas para crescer nas Escrituras, para que possa ensinar outros, e outros, a outros, a outros e outros. Se ela, por exemplo, investe no louvor, ela faz um louvor para que esse louvor, além de adorar a Deus, também atraia os pecadores a Cristo. Ela tem um trabalho, por exemplo, de educação e formação de crianças, promovendo, por exemplo, não só o crescimento bíblico das crianças, mas também levando essas crianças a conhecer a Jesus Cristo. Então, todo o trabalho da igreja é, primeiro, produzir glória a Deus e atrair os pecadores a Jesus Cristo. Então, a natureza missional da igreja está em tudo que ela faz. Então, quando você tem esse entendimento, você consegue olhar para o mundo de um jeito diferente.
O que acontece hoje? Uma igreja local, ela acha que ela tem que agradar a Deus. E ela só vai agradar a Deus se ela sustentar um missionário lá na Europa, lá na África, lá no sertão mineiro, né? Lá no sertão nordestino. Não é isso, né? Ela pode fazer isso e deve fazer isso, mas se ela faz isso ou não faz isso, não é o padrão de agradar a Deus. Por quê? Porque às vezes a igreja faz de tudo para ter alguém lá, e tem alguém, e faz de forma desorganizada, não programada, não assistida, não direcionada por Deus, mas faz para criar um status quo, né? Nós somos uma igreja missionária, mas a igreja local está morrendo, está sofrendo, está se dividindo, né? Não está crescendo em Deus. Ou seja, esse pastor esqueceu que a natureza missional da igreja não é só o falar, crer em Jesus, é o viver em Jesus. Então, o evangelho ele é aplicado do começo ao fim. Não é o seguinte, eu prego para aquela pessoa, ela se converteu. Então, Não para aí, né? Não parou aí. Porque o evangelho vai desde a pessoa se converte até ela morrer ou ser arrebatada. Aí vem o processo de discipulado, de acompanhamento, e isso é tanto aqui como no campo. Por exemplo, nós somos inicialmente uma obra de missionários suecos, né, e vem da América para cá e evangeliza a gente aqui. Eles ficaram aqui, né, até morrer e instruindo a gente, preparando a gente, adequando aquela igreja que havia sido pregada. Então, a gente precisa tirar o foco de que missões é só enviar alguém para lá, né? Então, ou seja, se você prepara uma igreja, ela cresce em Deus, ela aprende em Deus e ela está disposta a viver para a glória de Deus, então ela vai testemunhar de Jesus aqui no trabalho, aonde ela vive, e automaticamente ela poderá ser enviada para um outro lugar a fim de testemunhar do evangelho. Porque como é o preparo da igreja, do missionário, é a vivência dele na igreja local. Ele cresceu entre a gente, ele é filho da igreja, ele é amado pela igreja, ele foi treinado, preparado. Então, quando ele vai para o campo, ele vai de um seio aonde ele foi criado. Então, ele tem irmãos, ele tem amigos. Então, ele vai para um lugar onde todo mundo vai estar com os olhos nele, mesmo que ele esteja longe. É diferente, às vezes, como nós fazemos aqui, né, e temos ainda, a gente ajuda um missionário, mas nós não temos com ele a mesma comunhão que nós teríamos com alguém. Se fosse alguém, né? Isso aí. A gente ajuda, por exemplo, algumas instituições missionárias, como a Portas Abertas e outras, mas a gente mesmo não está lá para fazer missões, né? Então, a gente ajuda com as contribuições e aquela agência missionária que já tem os missionários preparados, enviam, ou ajudando aqueles que estão no campo, mas não têm manutenção, entendeu? Perfeito. Agora, pastor, sobre esse aspecto, olhando para a nossa igreja local, para Marcos Evangelho, nós gostaríamos de saber quais são os seus planos, os seus projetos, seus sonhos. Bem, com relação à obra missionária, né? Primeiro, meu plano de, vamos dizer assim, né, de prática eclesial. Eu foco primeiro na comunidade local, no crescimento, no preparo, na estruturação dela, até que ela é capaz de se tornar um mecanismo que gera, né? Então, esse mecanismo é um útero que está produzindo novas vidas, novas pessoas, né? O pastor só se torna aquela força motriz por trás, mas a igreja está gerando, ganhando, né? Então, quando a igreja chega nesse nível, né, de geração, ela pode, sim, enviar um missionário, né? E ela precisa fazer isso de forma muito orientada, muito planejada, para que ela não morra. Então, nós estamos nesse processo, nesse projeto geracional, né? Enquanto a gente não pode enviar alguém, a gente não estamos mirando, por exemplo, em algum lugar específico, a gente ajuda outros que já faz esse trabalho, né? A gente tem, né, um missionário, nós tínhamos 2, mas um voltou do campo, então nós temos uma família lá no Nordeste que nós ajudamos, auxiliamos de diversas formas. Ajudamos, né, a Portas Abertas, né, no mês da igreja perseguida, né, orando, jejuando por eles no tempo do jejum de forma mais enfática. Mandamos uma oferta no domingo da igreja perseguida. Então a gente faz esse trabalho, mas ainda é muito pouco do aquilo que a gente planeja fazer. Só que tudo é uma estrutura que você vai adequando, vai instruindo, né? Uma coisa que eu sempre fiz, desde quando começou a igreja, eu sempre estive envolvido de alguma forma com missões. Então,
nós sustentamos um missionário desde quando começou a igreja, né? De ajuda, a gente sempre contribui para isso. Nunca estivemos fora do processo. Eu acho que pelo menos um mínimo, né, de contribuir a gente faz. O outro trabalho muito importante que nós fazemos é orar por missões, né? Nós temos os jejuns que nunca, o caderninho de oração, né, é focado nisso, na igreja perseguida e nesse trabalho. Perfeito, pastor. Então, assim, a gente pode dizer que a gente está nesse processo de maturidade, né, amadurecimento para avançar um pouco mais nesse ID, que já está sendo feito, né? A gente tem evidências, né, como o evangelismo, o trabalho com crianças, como você falou, de que já está acontecendo localmente, né? Uma igreja fortalecida localmente para expandir, né? Olha só, né, que esse é um trabalho que eu faço muito silencioso. Eu não fico expondo isso, mas desde quando começou a igreja, a gente sempre fez esse trabalho. Por quê? Porque eu não sou comprado por aquela visão que a igreja local tem que ter o seu próprio missionário. Eu quero ter, mas eu quero ter alguém que eu possa mandar com confiança. Eu quero que o Espírito Santo me oriente para onde eu vou enviar um missionário, né? Então, enquanto a gente não tem esse trabalho para abrir um trabalho, então a gente auxilia outros irmãos que sabem aonde investir, então a gente investe, né, no ministério de outros. O trabalho muito legal que a gente faz, né, e que eu quero por um tempo ampliar mais, é ajudar a ampliar outras igrejas, né, numa visão de gestão bíblica, numa visão, né, de avivamento, e até ajudar essas igrejas a se estruturar para elas serem revitalizadas, né? Então, a gente é uma igreja que ajuda a revitalizar outras igrejas. Eu queria que isso chegasse a um ponto em que todo mundo fosse preparado e todos nós pudéssemos ser, né, vamos dizer assim, enviados a outras igrejas, tanto do Brasil como fora do Brasil, para poder falar do que Deus fez conosco, de como Deus tem, né, agido no nosso meio. E isso serve como fator gerador de missões, que se eu chego em outra igreja, você fala, você conta, você ajuda, você restaura, você levanta alguém que está ferido, você traz pessoas de volta àquela comunidade, você revitaliza aquela comunidade, né? E aquela comunidade cresce em torno de si mesma e em torno do evangelho, né? Ela vai ganhando pessoas, ela vai ganhando, né, relevância na comunidade e ela se torna um local de socorro, né? Opa, quando alguém quer ir para a igreja, é lá que eu vou. Quando alguém quer uma oração, é lá que eu vou. Quando alguém pensa em dar um culto, é lá. Ou seja, a igreja acaba sendo um lugar de aceite, né? Embora ela sempre terá inimigos, mas ela sempre será também uma comunidade que vai atrair os pecadores a Jesus. Então, eu quero um evangelho, uma visão de igreja missionária, não no sentido de só ter missionário, porque isso é uma grande armadilha. Hoje eu conheço igreja, por exemplo, hoje é a igreja mais missionária do Brasil, ela deve ter quase 1000, mas ela é uma igreja local de fraca expressão, né? Ela tem falta de maturidade, né? Ela tem divisões, ela tem problemas, ela tem escândalos. Por quê? Porque ela não viveu a essência da obra. O que é a missão da igreja no mundo? Glorificar a Deus. E como ela glorifica a Deus? Vivendo o evangelho. E como ela vai levar o evangelho a outras nações? Vivendo o evangelho. Então, se ela vive o evangelho e ela pode enviar uma família... vamos começar um trabalho, por exemplo, lá no país, não sei, né, onde Deus vai nos orientar. Vamos. Mas a igreja vai estar antenado com isso, ela vai estar orando, abençoando. E quem está indo para lá está levando a nossa história, está levando aquele ambiente de avivamento que ele experimentou. Então, é como se ele arrancasse um pedaço, né, da gente e levasse para lá, e aquele pedaço fosse plantado, ele fosse crescer e se tornar uma igreja poderosa, vigorosa. Então, eu não gosto muito dessa ideia de só ter um missionário. Por quê? Porque grande parte desses missionários foram abandonados depois pela igreja, né? E a igreja, quando envia, esse mês eu posso pagar o salário, o outro mês não pode pagar o salário, mas ela bate no peito porque ela faz missões, né? Ela acredita que Deus prospera ela porque ela investe em missões, né? É lógico que Deus prospera a gente quando a gente é generoso, mas aí é uma ideia equivocada de que a igreja tem que enviar alguém. Não, nós vamos enviar, isso é uma coisa muito boa. Mas antes de enviar, essa igreja precisa cumprir, né, a comissão de ela discipular pessoas, pregando a elas o evangelho, e ela ser uma comunidade que viva para a glória de Deus. Porque se a igreja local não vive para a glória de Deus, é inconcebível, né, e inútil
enviar para longe, né? Ou seja, eu estou enviando uma pessoa para fazer missões que sai de nós, sai de uma igreja fracassada para ir pregar o evangelho fracassado, entendeu? Então não é isso que eu quero. Quando a gente chegar nesse nível, que agora é nós que vamos atacar. Hoje nós não temos vaidade de fazer, então nós ajudamos outros. Certo. Mas no dia que Deus nos der condições de fazer, né? Você vai estruturar, você vai lá, você vai alugar uma casa adequada para o missionário, né? Às vezes, você vê, né? Você conhece bem isso, a maioria dos filhos de missionários odeiam com todas as forças da alma o evangelho. Por quê? Porque foram para países onde eles, né, viveram uma vida miserável, uma vida extremamente, né, não desejam isso porque eles viveram, né? Não, que Deus é esse, né? Por quê? Porque né, foram privados de uma boa escola, foram privados, né, de uma boa cultura, e a igreja local não ajudou, né, não pensou nisso, né? Então, tudo isso, na hora de enviar, quem é que vai, né? Quem é que vai, né? Não seria melhor esperar esses missionários criar os seus filhos a uma certa idade e depois enviá-los, né? Não seria melhor achar outros irmãos, né, já plenos, né, que já podem fazer isso e criar uma estrutura? Então, tudo isso é muito caro, isso não é barato, entendeu? Então, enviar por enviar é fácil. Dá para o cara R$1.500 e vai se virar lá, ué. Vai viver uma vida miserável, né? E você vê, é comum o missionário dizer, muitas vezes o salário atrasou 6 meses. Como pode isso? Né? Mas por isso que a gente precisa viver uma cultura, que essa cultura faça a igreja viver para a glória de Deus. Essa igreja agrada a Deus em tudo. Então, ela tem um louvor missionário, ela tem uma oferta missionária, ela tem uma família, as famílias trabalham em prol disso, cada família ora por missões, contribui, né, com a igreja divide essas contribuições conforme Deus orienta, o louvor da igreja flui nisso, o ministério da igreja, o diaconato, por exemplo, da igreja é um trabalho de recepção e de auxílio que atrai os pecadores a Jesus. Então, a estrutura que ela tem é uma estrutura de que ela sai de dentro para fora, e nisso ela cumpre o ID de Jesus. Amém. Hoje, né, nós estamos saindo aqui conhecendo mais sobre essa visão e tenho certeza que foi uma bênção para cada um que está participando conosco. Edificante, glória a Deus, esclarecedor, né? Muito bom, muito bom. Muito bem. Obrigado, pastor, pela Agradecemos. participação. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos voltar para a nossa aula lá. Prazer. Amém. Amém. Na paz. Irmãos, agora eu gostaria de fazer um convite a você a louvar a Deus com as suas ofertas, dízimos. Nós temos aqui na televisão aparecendo as ferramentas do Pix, PicPay, as contas bancárias da igreja. Você pode também trazer sua oferta e entregar à noite na tesouraria. Também queria falar com vocês sobre a campanha do Mil Valentes, convidar você a fazer parte. Nós temos aqui um espaço maravilhoso, está passando aí agora para vocês verem. E nós queremos comprar. Então, através da sua vida, nos ajude ofertando para que nós possamos comprar esse espaço, fazendo parte da campanha dos Mil Valentes. Amém? O dia chegou, o estrondo se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério e nem negociam a sua unção, mas seu compromisso é pregar o evangelho no arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vidas nações, profetizando vidas nações. Glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoe poderosamente pela generosidade e fidelidade dos irmãos. Tenha certeza que você está semeando em um solo fértil. E Glória a Deus. Glória a Deus. você vai ver fruto dessa semeadura e será ricamente abençoado. Amém. Em nome de Jesus. Receba. Amém. Vamos então à conclusão, irmãos, da nossa lição. Alguém já disse, né, irmã Lu, que missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos Com os joelhos de quem ora e e com as mãos de quem oferta. oferta, né? Isso é uma grande realidade,
né? Isso seja a nível local, seja a nível, né, nacional, seja a nível internacional. É assim que se faz missões. Isso é bíblico e nós precisamos nos empenhar. Então, lembre-se que, por mais simples seja a função, o trabalho, o ministério que você esteja exercendo, você está fazendo missões, né? Você está fazendo missões na sua casa, ou você deve fazer, né? Seja na sua igreja, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho. Pode ser que Deus esteja chamando você para, no momento certo, fazer uma missão especial, assim por dizer, né? Num campo fora, pode ser, né? Mas isso tem um tempo, né? Pode ser você, né, que está aí recém-casado, né, ou pretendendo casar, Deus te chame, sim, mas é importante que entendamos que a visão missionária e o chamado missionário, ele está alinhado com a visão dos nossos pastores, a visão da nossa liderança, né? Deus vai mostrar isso para eles. Então, nós precisamos compreender como é que essas coisas elas acontecem, né? E como que Deus ele comanda e governa tudo isso, né? Tudo ao seu tempo, tudo, né, de forma ordenada e com responsabilidade. Esse é o foco dessa lição de hoje, amados. Então, Deus deseja, né, que este povo, eu, você, a marcas do Evangelho, as igrejas espalhadas pelo mundo, tenham esse comprometimento com missões e a forma correta e responsável de se fazer missões, porque há bênçãos de Deus para as nossas vidas, se assim a gente cuidar, né, desta obra tão preciosa. Que a gente possa guardar no nosso coração e aplicar tudo quanto o Espírito Santo nos ensinou nesta manhã. Amém? Amém. Muito bom. Glória a Deus. Algum comentário, irmão Davis, Manayara, Malu? Irmão, Perfeito. foi perfeito, completo. O Senhor Deus está chamando você a fazer essa obra, a você também tomar essa responsabilidade de fazer missão, conforme o Espírito Santo te chamar, como tem te chamado agora. Faça parte. Deus tem uma grande bênção para a igreja dele. Vamos Amém. firmes. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos orar. Vamos orar encerrando Amém. esta EBD de hoje. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos e te glorificamos por esse tempo precioso, onde, ó Deus, o teu Espírito Santo nos ensinou, ó Deus, princípios tão importantes de como Amém. nós devemos fazer missões, como nós devemos enviar um missionário, como nós devemos, ó Deus, cuidar desses missionários e de suas famílias, e como, ó Deus, é importante também nós exercermos e sermos uma igreja de fato, na Amém. sua essência missionária, ó Deus, Amém. de fazermos tudo o que nós fazemos aqui. Isso tem uma importância grandiosa, porque aqui estão sendo preparados pessoas que vão para o campo fora, e aqui há Sim, vidas Deus. e há almas que precisam de ser resgatadas e salvas, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender e nos ajude a viver isso, ó Pai, por misericórdia. Nos ajude a ser missionários em nossos Em nome de lares, Jesus. em todos os lugares que nós estivermos, ó Pai. Abençoe a tua igreja, prospere a tua igreja e prepara ela para coisas grandiosas e maravilhosas que o Senhor tem, ó Deus, como visão para esta igreja. Assim eu oro, ó Deus, agradecendo por esse tempo maravilhoso, pedindo a bênção do Senhor para cada família, para cada pessoa que está do outro lado da tela, acompanhando atentamente e guardando cada palavra dessa em seu coração. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. 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 Deus A abençoe, todos, amados. Paz do Senhor. Paz.